partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O nosso programa, gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. O nosso programa vai ao ar nas terças, quintas e sábados a partir das 13 horas. Sempre por aqui, na TV Unisantos, canal 40 UHF 12 da NET. Nas entrevistas, sempre comigo, Adriana Colucci. Olá, doutor Hélio. É sempre um prazer estar aqui com o senhor e com o público que está sempre aqui nos jogos, aqui no Golf Clube, aqui como sempre chamamos, o Santuário da Natureza. Muito bem, o nosso programa hoje vai falar sobre temas diversos, reunidos numa só pessoa, numa personalidade, ao nosso ver. Convidamos, ele aceitou comparecer aqui para a entrevista, nada mais, nada menos do que o chamado delegado poeta, tão conhecido já nos meios televisivos, jornalísticos, e veio então agora nos prestigiar com a sua presença e todas as informações e curiosidades que terá para passar para o nosso público de telespectador. Estou apresentando, neste momento, Paulo de la Rosa, a quem apresentamos câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Doutor Hélio, é com muita emoção que eu recebo esse convite do senhor, por duas razões que me são absolutamente cordiais. Primeiro, São Vicente. São Vicente faz parte da minha história. A minha infância e parte da minha adolescência foi nessa terra abençoada. E mais que isso, doutor, por o convite partir do senhor, uma pessoa que apaixona a cada contato pela sua dedicação à comunidade, pela seriedade com que o senhor desenvolve qualquer projeto que de maneira verdadeira se propõe a realizar e especialmente por algo que eu sonho poder absorver um pouco do senhor hoje, a credibilidade. Olhar nos seus olhos, escutar a sua voz, essa voz que vem acompanhada da sabedoria, da experiência e da paixão, é absolutamente emocionante. E eu quero que o senhor tenha absoluta liberdade para aproveitar esse momento do delegado e do poeta para que a população tenha, de maneira objetiva, de uma maneira clara, as razões, as motivações, as agruras e os sonhos da polícia e do policial. Poeta sempre. Pois é. Poesias nas palavras sempre. O Paulo sempre encanta pelas suas palavras generosas, né? Na verdade, é ele que deve ser destacado nesse momento, mas agradeço pelas suas palavras, que nos serve como um estímulo a continuarmos esse pequeno trabalho na nossa corrida, junto ao projeto social Linha Direta com a Saúde. Bem, eu gostaria de dizer ao nosso público que o Dr. Paulo de la Rosa, ele é um advogado, não é? Advogado formado pela Católica de Santos. Fiquei muito feliz de saber que ele tem uma ligação muito próxima do Dr. Vicente Cassione, um particular amigo dos bancos escolares, do Colégio Santista. E, além disso, como policial que foi desde os primórdios da sua atividade, né? Galgou todos os setores da polícia, o que o habilitou, né, a ser um delegado que deixou marcas positivas na polícia do estado de São Paulo. Por isso, doutor Paulo, nós nos sentimos honrados pela sua presença e certamente o público vai ganhar com todas as informações que o senhor for trazer para nós aqui. Me diga, numa primeira pergunta, mais uma situação da sua vida. O senhor, no início da sua carreira, já como delegado, trabalhou na Delegacia do Direito do Consumidor, nos anos de 1991, conforme nos passou. Qual a sua experiência, né, num setor tão delicado, que mexe tanto com as pessoas, com a comunidade, nessa passagem que o senhor teve naquela delegacia? Adriana, doutor Hélio, eu sou um defensor
perpétuo e aguerrido da aproximação da comunidade com a instituição policial. E haver trabalhado na Delegacia do Consumidor, especificamente na Delegacia dos Crimes contra a Economia Popular, foi um grande ganho na minha carreira. Porque a população da capital, à época, tinha com a delegacia um entrosamento muito bom. A população acreditava que, buscando o auxílio do mecanismo policial, buscando a força armada do Estado, porque a polícia é o braço forte do Estado, ela ali encontraria resposta aos seus anseios. Os empresários, os comerciantes da capital, percebendo a seriedade desse trabalho, começaram sim a ter mais cuidado no atendimento ao consumidor. Então foi um grande plus na minha carreira e humildemente digo que nós todos, porque polícia se faz em equipe, doutor Hélio, polícia é um trabalho essencialmente de equipe. A equipe que compunha aquela delegacia fez com que a qualidade que o serviço prestado ao consumidor paulistano melhorasse bastante. Porque a lei existe e ela pune sim aquele empresário, aquele consumidor, aquele comerciante, aquele intermediário que deixa de atender o consumidor dentro dos limites que ele merece, que a lei estabelece. Então, realmente, haver iniciado na função de delegado pela Delegacia do Consumidor, me reforçou essa certeza, doutor, que nós precisamos, a todo momento, manter uma afinidade muito positiva entre o mecanismo policial e a população. Certamente, Adriana, as palavras do doutor Paulo são bastante elucidativas, porque a polícia não precisa ser entendida como aquele ser truculento que serve para repressão forte, não é? É um homem que está ali, uma mulher que está ali, que tem que ter uma sensibilidade. Então, certamente, a passagem por esse organismo, que seria muito mais no aspecto mais burocrático, talvez, tivesse lhe dado a condição de apurar a sua sensibilidade, né, no contato com a população, porque, em seguida, o senhor vai para uma delegacia em que a violência, não é, os reflexos são muito graves. Qual foi a delegacia de entorpecentes? Nessa fase, um outro viés da sua vida profissional aconteceu. Então, como foi essa transição entre a delegacia de defesa do consumidor e essa outra tão violenta quanto é a de entorpecentes? Eu fico muito à vontade em falar desse assunto na presença de um pai, de um avô, na presença de uma mãe. A droga é o grande mal que assola a família. Isso não é a família brasileira, é a família mundial. Lamentavelmente, cada vez mais estamos tratando o problema como se ele acontecesse, Adriana, na casa do vizinho, como não tivesse diretamente ligado à nossa família. E fique bem claro, a droga atinge também a família policial, a família do policial. Então, quando nós viemos para Santos, tivemos a felicidade de ter o nome escolhido para criarmos a divisão, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em Santos, essa foi sempre a minha preocupação. Estarmos cientes do gigantismo dessa responsabilidade. A droga assola a família, a droga leva o desespero, a tristeza, a dor e, em muitos casos, doutor Hélio, e o senhor é um especialista na saúde, a morte. Dramas familiares irreversíveis por conta da droga. Então, qual foi o mote dessa instalação? Primeiro, que agiríamos de maneira contundente, porque é assim que a polícia precisa ser vista, como um organismo que haja de maneira contundente, mas em nenhum momento de maneira truculenta ou violenta. Nós temos, sim, subserviência absoluta aos ditames da lei. E para nossa felicidade, doutor Hélio, muito se fala mal desse país. Pouca gente elege os pontos positivos. A nossa lei de drogas é uma lei reconhecida no mundo inteiro, como uma lei efetiva quando precisa e educativa quando precisa. Fazendo uso da parte coercitiva, da parte poderosa da lei, esse foi o espírito da instalação da delegacia. E nós fizemos o que foi possível para combater o tráfico.
dividindo o trabalho, doutor Hélio, em duas vertentes fundamentais. A primeira delas, uma seriedade praticamente salomônica no combate à droga, colocando um número gigantesco de traficantes na cadeia. Porque o traficante é um mal que precisa ser combatido com coragem, com energia, dentro dos ditames da lei. E num segundo momento, quiçá por essa experiência que já vinha da capital, mantendo essa proximidade com a população. Foram inúmeras, doutor Hélio, inúmeras as palestras que fizemos contra drogas nas escolas, nas comunidades, nos condomínios, doutor Hélio, nas organizações sociais. Realmente foi um exaustivo, porque havia todo um trabalho policial e um trabalho educacional envolvido nessa delegacia. Mas, Adriana, foi fundamental. Quando se leva essa palavra, explicando, mostrando à sociedade a importância do trabalho da polícia, o retorno é muito grande. O senhor falou sobre família, sobre drogas. O que o senhor acha sobre a internação compulsória? Ela funciona? Eu me sinto até acovardado diante de um homem do conhecimento da matéria como é o doutor Hélio, mas eu tenho lá, meio que por ousadia ou por insanidade, a característica de externar o que penso. Eu sou contra tudo que envolva o compulsório. Eu sou um apaixonado pelo diálogo, pelo convencimento. É mais demorado, é mais exaustivo, mas eu acho que o resultado é melhor. Quando você obriga o ser humano a fazer algo contra a sua vontade, a possibilidade de sucesso é muito pequena. Então nós temos que nos preparar cada vez mais, porque com o preparo, com a ciência, e o senhor é um cientista renomado, com a ciência nós encontramos argumentos para convencer as pessoas. A educação, né, e como o senhor falou. É fundamental. Compulsório num país democrata, num Estado democrático de direito, é uma palavra que não cabe mais. Cabe ao Estado, doutor Hélio, e o senhor, um homem público, o faz com maestria, o empenho dioturno em reunir qualificação suficiente para convencer pela educação e pela palavra. O compulsório faz parte de um passado que eu espero, Adriana, honestamente, que nesse país nunca mais volte. Certamente o doutor Paulo refere-se a algumas políticas públicas que tentam, na procura, evidentemente, de um caminho de solução para tão grave problema, estabelecer a compulsoriedade da internação daquelas pessoas que, infelizmente, foram vítimas desse flagelo da humanidade, não é isso? Verdade. Agora, para o público telespectador, doutor Paulo, assim, de uma forma didática, até para que todos nós nos situemos, a função do delegado, não é? Que o senhor tem exercido durante toda a sua vida, a princípio dá a impressão que o delegado é uma coisa só, né? O delegado é que chefia as equipes, as delegacias, etc. Mas existe aquela função mais burocrática de gabinete e aquela que vai à rua na procura dos ilícitos e da repressão. Gostaríamos que o senhor desse ao nosso público como é feita essa divisão no trabalho do delegado de polícia. Como já é do conhecimento da assistência do senhor, doutor Hélio é um homem de uma cultura impressionantemente horizontal, entende um pouco de tudo. A função do delegado de polícia, doutor Hélio, ela precisa ser melhor compreendida pela sociedade, para que seja valorizado o trabalho do bom delegado e para que seja cobrado o trabalho do delegado incompetente, do delegado que deixa de cumprir a sua função. Basicamente, qualquer delegado de polícia exerce um trabalho de polícia judiciária. O que é isso? Reunir indícios para que lá na frente o Poder Judiciário decida ser culpado, ser inocente e qual o tamanho da pena que o culpado vai receber. Então é uma função importantíssima, Adriana. O recolhimento das provas que lá na frente formarão o convencimento do juiz. Por conta desse trabalho, gera-se uma dualidade na função do delegado de polícia. O delegado que as pessoas conhecem mais como o delegado titular ou o delegado de gabinete, aquele que fica cuidando do inquérito policial, que fica recolhendo as oitivas, escutando as testemunhas, determinando tal e qual diligência. E uma outra figura que
com muito orgulho digo que exerci as duas, mas não escondo de ninguém, para desespero da minha esposa Cristiane, que é ela que mais me apaixona, a do delegado operacional. E qual é essa? É o delegado que vai para a rua, é aquele delegado que participa da prisão, que participa da detenção, que participa da investigação. E é importante, fundamental, doutor Hélio, porque o delegado de polícia vem de uma formação acadêmica, científica, jurídica. Então, como já disse lá atrás, consciente e defensor da tese de que polícia se faz com equipe, mas nós necessitamos de um comando técnico. E o delegado de polícia é aquela figura que vai fazer com que a diligência seja efetuada dentro dos ditames da lei, cercada de todos os cuidados que a lei exige, quer para que nenhum policial venha a sofrer nenhuma sanção posterior e quer, e é importante que se diga isso, Adriana, que nenhum direito constitucional do averiguado, do indiciado, seja burlado. Porque, doutor Hélio, eu acredito muito numa máxima que é do tempo do senhor, que me foi dito pelo meu pai, que eu tenho certeza que o senhor comunga. Mais vale 1000 culpados soltos do que um inocente preso. Porque a polícia tem que tomar muito cuidado na sua ação para evitar que uma pessoa que não tem aquela responsabilidade, Adriana, venha parar atrás das grades. Então o trabalho policial é muito importante. Essa é a divisão. Nós temos aquele que dá andamento no caderno investigativo, o inquérito policial, e temos aquele delegado que vai à rua, que prende e arrebenta, na linguajar do povo, no sentido técnico, aquele que faz valer o importante trabalho do braço armado do Estado, que é a polícia. O senhor citou na sua fala a questão do inquérito policial. Nós gostaríamos de nos deter mais sobre esse assunto, já que ele é de capital importância no decorrer de todos os processos. Mas vamos a um intervalo e voltaremos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, pela 12 da NET. O nosso entrevistado de hoje é o delegado, advogado e poeta Paulo de la Rosa. Nós deixamos uma pergunta no ar, no primeiro bloco, doutor Paulo, a respeito das questões do inquérito policial. É evidente que a população às vezes se surpreende quando a polícia prende e o judiciário nos primeiros dias já libera. Certamente, se eu entendi bem, o mecanismo do inquérito policial me parece fundamental aí, porque um inquérito, como o senhor falou, mal redigido, mal feito, poderá impedir que o judiciário possa se manifestar. É assim mesmo? O público certamente gostaria de uma explicação mais acurada desse fato ligado às políticas de combate ao crime e à investigação propriamente dita. Doutor Hélio, eu sou um defensor das mulheres. E a polícia, felizmente, vem acompanhando para e passo um processo que se estabelece para a felicidade de todos. As mulheres vêm atingindo postos de comando. E por que dizer isso nessa pergunta? Porque a mulher vem humanizando o serviço público. E o inquérito policial nada mais é que a humanização do que acontece na criminalidade. Estranha essa abordagem. Nós vamos reunindo provas de algo que aconteceu recentemente, porque o judiciário vai levar um longo tempo para julgar. E a maioria das provas já estarão sem efeito.
Testemunhas esquecerão o que aconteceu. A prova material já não é tão forte. A análise feita pelo inquérito policial, Adriana, é imediata. É muito mais próxima do acontecimento, do fato. Trazendo a realidade, humanizando aquilo para que lá na frente o judiciário possa apreciar e apontar responsabilidades e, uma vez apontando a responsabilidade, no limite da lei, estabelecer a sanção para aquela conduta. Há, infelizmente, nesse país, uma campanha contra o inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial é uma arma poderosa na colheita de indícios. A polícia errou no passado? Errou. Por soberba, doutor Hélio. Achando que o inquérito policial, uma vez terminado, era sentença condenatória. Não é essa a nossa função, doutor Hélio. O delegado de polícia que se achar dono da razão, porque terminou o inquérito, a necessidade da condenação, está faltando com o seu dever de ofício. Não é essa a função do delegado de polícia. Como brincam os sábios do passado, cada macaco no seu galho, doutor Hélio. A função do delegado de polícia é a colheita dos indícios. Reunir indícios para que o juiz de direito, ouvido o Ministério Público, estabeleça a sentença. E por que o direito brasileiro pensa assim? Há exemplo de direitos do mundo inteiro. Para não concentrar na mão de autoridade pública nenhuma, doutor Hélio, o poder absoluto. Porque se eu mesmo investigo e eu mesmo condeno, eu posso levar com isso um quanto de interesse pessoal, em prejuízo de um trabalho sério, de um trabalho honesto, de um trabalho efetivo. Então é bom que assim seja, Adriana. Eu não vejo demérito nenhum se amanhã o juiz entender que o trabalho da polícia não reuniu dados, indícios suficientes para uma condenação. Quem sabe o juiz determine que retorne à fase de inquérito e se busque novas provas. E assim tem de ser. Nenhum mecanismo estatal, doutor Hélio, e eu digo isso para o senhor com muita tranquilidade, porque o senhor pratica isso todos os dias na história da sua vida, funciona sem a necessária fiscalização. Então, cada órgão há de fiscalizar aquele que está a seu lado, para que o Estado, quando eu digo Estado, qualquer nível de Estado, o município, o Estado-membro ou a federação, haja preenchendo a sua finalidade maior, que é qual? O bem-estar da coletividade. A polícia é um organismo, a polícia é o braço armado do Estado, mas não é a polícia quem deve definir se será culpado ou não. A nossa função não é essa. E para não deixar o final da pergunta sem resposta, Adriana, é claro que cumpre a você, dona de casa, a você, pai de família, a você, mulher que tem 1, 2, 3 jornadas, muito cuidado na hora de eleger os seus representantes, os tais 5 números, os nossos vereadores, os nossos deputados, porque são esses que constroem a lei. E o delegado de polícia, o juiz, o Ministério Público, antes de mais nada, há de ser um legalista, cumprir o que a lei determina, mostrando mais uma vez o que eu tanto acredito. O poder está na sua mão, no seu voto. Então, nós teremos uma polícia tão melhor, doutor Hélio, um Estado tão mais eficiente, quanto melhores forem os nossos homens públicos. E, em última instância, é o eleitor que decide isso. Então, os limites do trabalho do delegado, no fundo, a lei estabelece. E a lei, Adriana, nada mais é do que eu, você, doutor Hélio, cada um de nós. Responsabilidade no exercício da função pública e responsabilidade na hora de apertar aqueles 5, 3 ou 2 números que nós temos nas urnas. Muito bem. Isto é uma demonstração cabal, né, do que o policial tem nas suas mãos, as prerrogativas, né, que envolvem exatamente uma boa investigação, uma boa apresentação das provas, né? Mas temos percebido, doutor Paulo, aqui, muitos policiais e pessoas, evidentemente, que entendedoras dos assuntos ligados à segurança pública, reclamam de que o Estado nem sempre é sensível à liberação de verbas para proporcionar os mecanismos de uma boa investigação. Está aí, por exemplo, o pessoal da Polícia Científica a reclamar de que
verbas são insuficientes para se montar todo esse aparato que estão dentro dos laboratórios para exatamente a execução da prova bem feita, para que então o inquérito siga em frente e lá na frente o juiz possa absolver ou condenar. O senhor tem visto dessa forma também? Doutor Hélio, lamentavelmente uma sigla caiu no conhecimento de todos nós. O PCC. Uma organização criminosa, malfeitores que se organizaram e estão trazendo desgraça, insucesso, insossego à nossa sociedade. Estranhamente, digo eu, que nós precisamos do PCC do bem, doutor Hélio. Não se faz polícia sem paciência, sem ciência e sem coragem. O PCC do bem. A pergunta do senhor é de uma oportunidade monumental. Ciência. Nós temos, lamentavelmente, vozes dissonantes que estão aumentando, doutor Hélio, que estão se tornando mais altas, Adriana, tentando a volta de uma polícia truculenta ou violenta. E isso não vai resolver de maneira nenhuma a questão de segurança pública. Não é com violência que se faz segurança, é com ciência. Ciência requer investimento, doutor Hélio. Nós precisamos definitivamente aceitar que se instalou um caos na segurança pública no Brasil, Adriana. Porque, e mais uma vez, me sinto intimidado até para usar algumas palavras na frente de um ícone para mim, mas a melhor solução para qualquer problema nasce da anamnese, nasce da radiografia bem feita. Nós estamos fazendo uma péssima radiografia. Não estamos dando ao problema da segurança a dimensão que ele tem. Ele é imenso, doutor Hélio. Algumas pessoas se intimidam em dizer isso. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu sou pai, sou avô e tenho preocupação com os meus filhos saindo à noite, tenho preocupação com a saúde das minhas netas. Sou um delegado pobre, mas o parco patrimônio que tenho, me preocupo. Então nós precisamos de investimentos sérios, doutor Hélio, em ciência. E ciência custa caro, doutor Hélio. Nós precisamos de mecanismos de ponta. Eu sou cada vez mais apaixonado por Frank Sinatra e pelo pragmatismo americano, doutor Hélio. E o tal do state of the art. O último mecanismo que temos à disposição, nós precisamos trazê-lo rapidamente para o Brasil, doutor Hélio. A nossa polícia científica está há anos atrás da polícia científica americana. E o engraçado, doutor Hélio, só me permite uma alusão emocional, nós todos somos investigadores na essência. Os maiores sucessos de bilheteria são os filmes que envolvem investigações policiais. O CSI, esses que mostram o tecnicismo da polícia científica. É preciso, doutor Hélio, que implantemos isso ontem no Brasil. E isso requer dinheiro. E aí fica aquela pergunta. Falta paciência e falta coragem. Não vamos resolver, doutor Hélio, o problema da segurança pública do dia para a noite. Os seus cabelos brancos, além de me encantar, mostram a sua experiência e a sua sabedoria. O senhor viveu num país onde a segurança não era tão temerária. Mas isso foi piorando paulatinamente, não é verdade? Então nós vamos ter que ter paciência para que o processo se desenvolva de maneira reversa, aos poucos. E coragem, Adriana. Seus nossos dirigentes, seus homens que detêm o poder, seja esse poder trazido pelo voto, seja o poder trazido pelo concurso na condição de funcionário público, não tiverem coragem de assumir com clareza e com transparência, doutor Hélio. Outra característica que marca o senhor e encanta tanto os seus amigos e os seus conhecidos, a sua transparência. Com transparência à realidade do que passamos, não chegaremos a solução nenhuma. O senhor está coberto de razão. Sem ciência, sem paciência e sem coragem, nós perderemos essa batalha para o crime, doutor Hélio. Agora, para não deixar uma mensagem negativa, eu sou um apaixonado por esse país. Nós temos nesse país homens da envergadura do doutor Hélio, por exemplo, o homem público, que nos mostra que é possível sim, Adriana, com coragem, com ciência e com paciência, que os meninos e meninas bons, os mocinhos e mocinhas, que somos a esmagadora maioria dos brasileiros, vençam essa dura batalha contra o crime. Existem duas questões que me permita perguntar. São, portanto, duas indagações, doutor Paulo. Refere-se ao problema da interação entre as polícias e a corrupção no meio policial.
me permita falar sobre um tema controverso e às vezes até mal entendido. Ocorre que o policial ele está naquele limite estreito entre o bem e o mal, certamente levados por situações econômicas, financeiras, da própria relação anômala entre os diversos entes que compõem a marginália, como se diz. O policial às vezes escorrega. Esse é o primeiro ponto. E caminhando, portanto, para as questões da corrupção. E a polícia, muitas das vezes com os recursos parcos, como o senhor mesmo acabou de confirmar, ela perde força por estar dividida. Há quem diga, há quem defenda a tese de que as polícias deveriam ser unificadas. Nós gostaríamos que o senhor trouxesse nessas duas questões a sua opinião para o nosso público telespectador. É bom que o público saiba que tudo tem um custo na vida, né? Alguém há de pagar o almoço. Estar num ambiente tão bonito como esse, na companhia de um homem encantador, de uma mulher encantadora, tem esse custo. Duas perguntas de saia justa. Vamos lá, doutor Hélio. A primeira delas. A condição para ser policial, nos limites do estado de São Paulo, nos limites de cada estado, ou nos limites do magnânimo e continental país chamado Brasil, Adriana, é ser brasileiro nato. Ninguém entra na polícia e vira corrupto, doutor Hélio. Já traz falha de caráter fora da polícia. Já vem com defeitos de caráter de educação familiar. Na polícia ele vai encontrar a oportunidade, mas a indecência já veio com ele. Precisamos de maneira efetiva, doutor Hélio, fortalecermos cada vez mais os mecanismos de corregedoria das polícias. Colocando para fora, prendendo e demitindo a bem do serviço público essas ervas daninhas que, lamentavelmente, compõem às vezes os nossos quadros. Isso eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar. O policial corrupto, ele estraga todo um trabalho investigativo e ele joga por terra o prestígio da instituição, impedindo com que a população participe de maneira irmanada no trabalho de combate ao crime. Mas é bom que se saiba que há o corrupto e há o corruptor. O brasileiro, as pessoas de bem, estão perdendo um pouco a noção da importância da sua conduta, doutor Hélio. Quando alguém corrompe um policial, ele está agindo de maneira, juridicamente falando e eticamente falando, tão porca, tão menor, tão pequena quanto aquele policial que está sendo corrompido. Nós precisamos definitivamente aceitarmos, Adriana, escolhermos qual é o Brasil que queremos para os nossos filhos. Enquanto permanecermos aceitando a ideia de corromper um policial, seja para uma multa de trânsito, seja para um caso de uma pequena uso de drogas, e falaremos disso já, mas qualquer que for o delito, de grande monta ou de pequena monta, aceitarmos corromper o policial é jogarmos por terra a esperança nesse país, doutor Hélio. Isso acontece na polícia, na política, em todo lugar. É medonho que tenhamos policiais corruptos, homens públicos corruptos, mas é muito ruim também que tenhamos corruptores. A solução é essa: dureza na apuração das condutas dos policiais, colocando na rua de forma transparente, doutor Hélio. Não há de se esconder, não. Deve ser divulgado. Os policiais tais e tais foram colocados na rua por conta da corrupção. Servindo de exemplo, doutor Hélio. E, por outro lado, conscientizando a população da necessidade de mudarmos a nossa conduta. Por favor, não aceite mais a ideia de corromper nem policiais nem corruptos, porque você está destruindo o Brasil que será habitado pelos seus filhos e pelos seus netos. A diferença do roubo de um pão e a diferença de milhões. O delito é o mesmo, não? É verdade. A essência da alma humana, doutor Hélio, requer fiscalização. Se nós jogarmos por terra os mecanismos fiscalizatórios, e a polícia é um mecanismo fiscalizatório, nós estamos deixando na alma humana toda a responsabilidade pela própria conduta. E, lamentavelmente, em todos os estados, sejam eles desenvolvidos ou não, todos os países desenvolvidos ou não, onde não houve fiscalização,
a infelicidade, a desorganização e a guerra e a morte se fez presente. Nós precisamos valorizar as instituições, doutor Hélio. E só vamos alcançar instituições mais valorizadas, instituições mais respeitadas, a partir do momento que os membros das instituições sejam severa e imediatamente punidos. E a população como um todo faça a sua parte, pressionando por uma melhor qualidade de serviço e não jogando contra, minando através da proposição de uma corrupção. É a escolha que precisamos urgentemente fazer. Somos um continente, um país abençoado, uma gente maravilhosa, mas que vem, doutor Hélio, pouco a pouco, deixando valores de conduta. A postura do brasileiro vem piorando muito. E não construiremos Brasil nenhum sem postura de brasileiras e brasileiros. A população, de uma certa forma, sempre se manifesta pedindo mais efetivos nas ruas. O nosso programa já se manifestou em algumas oportunidades sobre esse tema e nós voltaremos no próximo bloco, já que vamos para o intervalo, situar bem na sua ótica aquilo que se deva falar à população com relação a este assunto. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta ao programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. O nosso programa vai ao ar pelo apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais conceituados laboratórios de análise do país, tendo aqui na nossa região 4 unidades, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. O laboratório, portanto, está pronto a atender todos aqueles que necessitarem de exames complementares, naturalmente indicados pelos seus respectivos médicos, e é recomendado inteiramente por este programa. Bem, o nosso entrevistado de hoje, Adriana, é o nosso querido delegado poeta, Paulo de la Rosa, que está dando aqui uma lição de como devemos todos nós, que representamos aqui nós dois, ao público telespectador, encararmos a função do policial. Respeitá-lo, sim, porque ele é um instrumento que nos garante a nossa segurança. Não adianta nada políticas que coloquem o policial numa situação marginal, absolutamente. Eu acho que nós dependemos uma das coisas que falta no nosso policial. país, como acontece em alguns outros países de melhor padrão mundial, o respeito que tem ao policial. O policial está ali, ele é respeitado como se fosse um padre, como se fosse um professor. Pois ele é realmente a figura que nos dá segurança. O senhor falou do professor também, que não tem, ninguém tem o respeito pelo professor, difícil também. Então, se colocando na mesma situação. Tem todas essas complicações. Mas, nesse tema, a polícia não pode estar, doutor Paulo, em todos os lugares. É humanamente impossível. Parece que, por exemplo, a polícia militar me parece ter um efetivo de 140 mil soldados, outros tantos da polícia civil, não é? Mas as regiões, as metrópoles cresceram, as cidades cresceram muito. Para 200 milhões de vida não há não dá. condições de termos polícias em todos os lugares. Então, é preciso que a população colabore. Colabore num detalhe, é preciso denunciar, né? A polícia tem esses mecanismos, tem meios de comunicação, a população pode chegar à polícia denunciando, as denúncias anônimas. Mas eu gostaria que, quando você falasse sobre esse assunto, falarmos ainda sobre, nessa questão dos efetivos, a incorporação das guardas municipais agora ao conjunto dos fatores de segurança pública. Esses dois temas eu gostaria que o senhor abordasse agora.
É possível que a senhora, o senhor que nos assista, não saiba, mas isso é importante que eu diga. O doutor Hélio tem tanto prestígio que vai juntando amigos e amigas aqui para assistir a gravação, e alguns aqui já fizeram cara feia. O Edgar, a Andréia, o doutor Gerson, o Ed, o doutor Hércules, o Reginaldo, porque eu não respondi com relação às duas polícias. Eu tenho sim um posicionamento, Adriana. Eu espero que eu vença, porque sou hoje uma voz clamante no deserto, mas eu espero vencer um dia, que tenhamos uma polícia só. Com as duas atividades, a de policiamento ostensivo, que é aquela que age antes do crime acontecer, ou seja, circulando pelas ruas, intimidando a atividade criminosa. E a de policiamento repressivo, a polícia judiciária, que hoje fica sob responsabilidade da Polícia Civil, fique numa polícia só. O policial mais vocacionado para trabalhos de rua vai ser da polícia ostensiva. O policial que tem mais tino para a investigação vai para a polícia judiciária, mas sob um comando só. Não há sentido duas polícias. É um fenômeno brasileiro que, me parece, não vem funcionando muito bem. É importante que essa é a minha opinião, mas enquanto voz tiver, lutarei pela unificação das polícias. Esse é o meu sonho. A demanda, cada município tem sua demanda. O efetivo é o suficiente? Bem, aqui, pelo menos na nossa região... Incluindo a questão da guarda municipal que nós havíamos colocado, né? Fundamental, mais uma pergunta da Adriana e doutor Hélio complementando. Talvez você não saiba, amigo e amiga dessa seleta plateia do doutor Hélio, mas há um fenômeno chamado o fenômeno da subnotificação. Pouca gente ouviu até falar esse fenômeno, mas ele é sério no Brasil. E ainda mais sério no estado de São Paulo. E o que é a subnotificação, Adriana? De cada 10 delitos que ocorrem, a sociedade só faz registro de 1,8. Ou seja, furtam o meu carro, eu corro na delegacia. Eu não estou nem muito preocupado se a polícia vai investigar. Eu estou preocupado em levar no seguro para receber o dinheiro do carro. Mas se me furtam uma correntinha, se me roubam alguma coisa, se me violentam, se me ameaçam, a polícia não vai trabalhar mesmo, eu não vou lá nem e denunciar. E o medo também Mas, Adriana, é um fator. Pensemos cientificamente. O Estado, doutor Hélio, tem lá uma verba para direcionar para a educação, para a saúde, para a segurança, para vias públicas, para obras. E ele faz esse direcionamento quando temos um político honesto à cabeça, que, de acordo com os anseios que recolhe através dos mecanismos de ciência. E a polícia não tem outro, Adriana. A nossa leitura se dá através do boletim de ocorrência. É a partir daí que estabelecemos quantos policiais serão necessários e em que atividade e em que região. Quando a população deixa de nos apresentar o que sofreu em matéria de crime, ela no fundo está colaborando com a criminalidade. Porque nós, aí falo especificamente do mecanismo policial, receberemos menos recursos, doutor Hélio. Porque para o que nós estamos mostrando que a população pediu de nós, talvez esse recurso fosse suficiente. Mas a população não está nos trazendo toda a realidade. Apontar culpados? Sim, a polícia tem muita culpa nisso. Muita culpa. Nós nos encastelamos por parte da Polícia Militar. Nós nos enclausuramos em delegacias por conta da Polícia Civil. E polícia se faz com contato com o povo, doutor Hélio. Em contato com a sociedade, Adriana. Então nós precisamos mostrar a eles o que precisamos deles. E precisamos de participação. Por favor, você que tanta crença tem na figura do doutor Hélio, me faça esse favor. Denuncie, seja o pequeno crime ou não, vá à delegacia de polícia. Faça o boletim de ocorrência. É possível alguma parte ser feita já pela internet. E, por favor, qualquer informação que tenha sobre o crime, denuncie. A polícia criou um mecanismo, doutor Hélio, que você não precisa se identificar. E nem que você queira se identificar, a gente não aceita a identificação. É absolutamente imune a saber quem foi que ligou. 181, doutor Hélio. Essa é a grande arma que a população tem para ajudar o policial a combater a criminalidade. Nós não queremos que você
prenda bandidos. Nós não queremos que você reaja, porque em nosso primeiro momento é preservar a sua integridade física, preservar a sua vida. Mas nós precisamos de mais da sua participação, através dessa arma poderosa que é a denúncia anônima. 181. E na terceira pergunta, mais uma pergunta delicada, a Guarda Municipal. Eu sempre fui um defensor das guardas municipais, doutor Hélio. Mas sempre o fui nos limites da ideia como ela nasceu, para a preservação dos próprios municipais. Porque se a gente for armando cada vez mais gente para exercer um trabalho que já temos 2 polícias para fazer, nós estamos abrindo a possibilidade do erro, doutor Hélio, cada vez maior. O senhor imagine o desgaste institucional e político de um guarda municipal armado vir assassinar alguém. Cai por terra toda a crença que temos no mecanismo policial. E, por favor, eu tenho excelentes amigos na Guarda Municipal e sei que as guardas municipais são compostas de mulheres e homens valorosos. Mas volto a socorrer do ditado: cada macaco no seu galho, doutor Hélio. Quando se você tem intenção de servir a sociedade como policial, preste concurso para a polícia e se prepare para ser policial. O guarda municipal, ele tem que ter cada vez mais, Adriana, uma ligação intrínseca com a população. Ser o amigo, o antigo, doutor Hélio, inspetor de quarteirão, aquele que ouvia as histórias, que contava sobre o crime, que sabia o que estava acontecendo. E quando um ser humano põe uma arma na cintura, doutor Hélio, naturalmente ele já passa a intimidar. Afasta um pouco. As guardas municipais são absolutamente essenciais, Adriana. Não se vive mais sem a guarda municipal. Agora, a ideia de armá-las, nós só estamos destapando, com o mesmo cobertor, tirando de um lado e colocando por outro. Nós precisamos qualificar a polícia militar, qualificar a polícia civil com ciência, com coragem e com paciência, e deixar a Guarda Municipal o nobre mistério de defender os bens públicos. Muito bem. Esses ensinamentos que ficam claros para todos nós, e nós aqui vamos reafirmar a nossa posição no programa em cremos na polícia, doutor Paulo, cremos na polícia. É um organismo do Estado a dar ao cidadão a tranquilidade que ele precisa. Mas, eu quero ouvir de flores agora. Mas antes disso, vamos reiterar. Telefone 181 para as denúncias anônimas. O delegado deu a garantia para todos nós de que o anonimato é total, não há nenhum problema. E o boletim de ocorrência. Todos nós vamos, se infelizmente tivermos algum problema, vamos fazer o boletim de ocorrência para que a polícia, conforme o delegado falou, possa quantificar as áreas em que aumentar o efetivo, ou mais viaturas, não é? A respeito de alguns crimes. Se num bairro roubou-se mais carros, vamos colocar ali um policial. Exatamente. Então ficou bem claro para nós e o público telespectador entendeu bem. Mas falávamos no começo da entrevista que o delegado? Rosa, delegado, não mais como delegado. Ele teve a possibilidade de desenvolver a sua sensibilidade lá na delegacia do consumidor. E no decorrer do seu trabalho, na sua vida, ele nunca perdeu essa sensibilidade como homem, como pessoa humana, no que diz respeito à arte, não é? Então, o título já diz, o delegado poeta. É nesse momento que nós vamos querer falar um pouco essa sua faceta da sua vida. E eu queria que ele respondesse pra gente qual o pensamento dele em relação às mulheres, dentro da poesia, lógico. Bem, me permita só uma ilação, doutor Hélio, com essa contradição. Delegado, poeta. A dura lei, aquele que é o braço armado do Estado e aquele que escreve poesia. E eu humildemente digo que foi a polícia que me deu essa capacidade, Adriana. Na polícia, doutor Hélio, tal qualmente nos plantões médicos de periferia, o médico e o policial acaba convivendo com o que de mais nobre e mais podre há na sociedade. E isso faz com que tenhamos uma leitura melhor da alma humana, Adriana. O amor e a dor. Exatamente, a dor e o amor.
A polícia me facultou isso. E com muito orgulho e com muita humildade digo, eu perdi meu pai muito cedo, Adriana. E as mulheres construíram a minha história. Minha mãe, minha avó, minhas tias, a minha primeira esposa e agora com muito mais qualidade, a minha segunda esposa, que eu amo tanto. As mulheres têm um papel predominante na formação do meu caráter, doutor Hélio. Então eu brinco, já tenho De La Rosa no sobrenome, então ajuda um pouco. Mas eu tenho um pouco da alma feminina. E o que é a alma feminina? É a capacidade de exercer a atividade contundente sem esquecer da humanidade, do humanismo. E a poesia, eu sempre brinco, doutor Hélio, é dar cheiro às palavras. Você emprestar cheiro às palavras. Porque a pessoa que lê algo que você escreve tem que sentir aquilo que você estava sentindo. E o olor, a mulher é sempre muito mais cheirosa, muito mais linda, muito mais encantadora. Então você empresta um pouco de olor às palavras, um pouco de cheiro. A mulher é a solução para os problemas do mundo hoje. Não aquela mulher da sociedade matriarcal que antecedeu a sociedade patriarcal. Essa mulher de hoje, essa mulher moderna, Adriana, que participa efetivamente das decisões, que às vezes faz valer ainda mais a sua vontade, mas em nenhum momento deixando de lado a humanidade. E nós precisamos de mais humanidade. Discursos de guerra, discursos de ódio, discursos de desesperança, doutor Hélio, nós estamos ouvindo a todo momento. Mas sem que ninguém perceba que não trazem solução alguma, Adriana. Não adianta investirmos no desamor. Não adianta investirmos na violência. Há sim de sermos rígidos, contundentes no que diz respeito ao estabelecimento de limites e responsabilidades. Mas sempre colorindo, perfumando com o amor. Então a poesia nasceu, doutor Hélio, sinceramente, dessa leitura que tenho do ruim e do bom, do pior e do melhor, ou seja, da experiência policial. A grande maioria do brasileiro, Adriana, a esmagadora maioria das brasileiras são gente de bem. Gente que se tiver uma oportunidade, se receber um pequeno incentivo, uma demonstração de carinho, floresce muito rapidamente. Tal qualmente uma criança, que precisa sim de limites, mas precisa muito mais de amor. Então, fazer poesia é externar, doutor Hélio, já no crepúsculo da vida, passei dos 50, esse lado apaixonado que tenho pelo ser humano. Ele já fez uma poesia aí, né? Já declamou uma poesia. Embora não em versos, mas já fez em prosa. Quer dizer, então, já nos encantou, né? Mas você fala sobre a vida, né? O outono da vida, né? Que é o caso aqui, também ele dá a condição para o poeta se manifestar na sua sensibilidade. Quantas poesias magníficas, quantas obras literárias foram feitas exatamente em cima deste período do ser humano, em que a vivência, a experiência levou a ter uma visão mais abalizada, mais criteriosa de todas as emoções que naturalmente a vida vai somando em nossa carreira, em nossa vida. O doutor Paulo já viu, certamente encantou a todos nós, como nos emocionou aqui em alguns momentos. Mas, ainda sobre poesia, doutor Paulo, como é essa sua obra? Diariamente você escreve, você está com o pensamento sempre voltado para essas emoções? Eu me julgo um abençoado. E vocês entenderão facilmente. Da minha essência, a cidade de Santos e a cidade de São Vicente. E eu tenho o privilégio, o orgulho de poder chamar de amigo um homem da qualidade do Dr. Hélio aqui em São Vicente e um homem da qualidade do Dr. Vicente Cassione em Santos. E como acontece toda vez que converso com o senhor, deu-se com ele, ainda há pouco, o mesmo. Dr. Cassione me indicou uma obra, Dr. Hélio, de um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, um homem de 88 anos, que escreve sobre o envelhecimento. Não o óbvio,
as dores, as juntas, as dificuldades, falando da grandeza que é a experiência, ser enxergada com os olhos do amor. Isso que o senhor faz diariamente. A poesia é isso. Quanto mais maduro está a poetisa, quanto mais maduro está o poeta, mais experiência de vida ele terá. Resta saber se as dores que ele passou pela vida, ou que ela passou pela vida, Adriana, possam obscurecer a sua visão do amor. Se você for capaz de não permitir que a dor lhe obnubile, para lembrarmos o nosso Castro Alves, que impeça a visão, você estará diante da poesia. E realmente, doutor Hélio, a poesia me vem do dia a dia. A menor manifestação externa, seja de dor, seja de reclamo, seja de um anseio e especialmente seja do amor, eu me permito a viagem de me entregar às palavras. E termino dizendo, doutor Hélio, que escrever, e aqui, doutor Ergos, que é um grande escritor, é um ato de coragem, doutor Hélio. Porque quando você fala, as palavras podem se perder, mas aquilo que você escreve deixou um rastro da sua essência para a eternidade. E eu queria muito verdadeira e emocionadamente dizer a cada uma das senhoras, cada um dos senhores, que estar em companhia do Dr. Hélio é, antes de mais nada, um exercício de aprendizado e um exercício de amor. Muito obrigado, viu, doutor? Palavras maravilhosas, mas ao mesmo tempo muito generosas do Paulo, né? Poderíamos ficar aqui falando horas sobre hipnotizados, todos os temas, né? E hipnotizados. Mas o relógio nos mostra, e lá o nosso diretor dizendo que estamos encerrando, temos que acabar, não é? Lamentavelmente, mas já não há dúvida que a produção certamente irá convidar novamente, e eu com certeza faço isso já de público, um convite para um próximo programa. Vamos ter que partir. Por isso, nosso delegado poeta, câmaras e microfones para as suas despedidas. Uma última palavra para São Vicente. Aquelas palavras de um certo presidente americano, que deveriam ecoar nos Estados Unidos, na Austrália, na África e em São Vicente. Povo dessa terra abençoada, parem um pouco de perguntar o que São Vicente pode fazer por vocês e comecem a se questionar o que é que cada uma e um de vocês pode fazer por São Vicente. São Vicente merece o amor, o suor e, se for preciso, doutor Hélio, as lágrimas de cada um de nós. Obrigado, São Vicente, pela minha história e pelas glórias da minha vida. Eu devo muito a São Vicente. Muito bem. Adriana? Eu termino dizendo que serve como reflexão ou como conselho. O amor e o bem sempre irá se sobressair em qualquer decisão que tenhamos em nossa vida. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Estamos partindo, prometendo voltar sempre com você, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF e 12 da NET. Um grande abraço a todos.